numa toca no chão vivia um hobbit. Salve leitores, tudo bem com vocês? Heitor Landgraf na área. Hoje, no Clube dos Escritores Mortos, eu trago a resenha deste pequenino. O Hobbit, escrito por J.R.R. Tolkien, publicado no ano de 1937. E de início eu já vou fazer aqui um tour do livro em si, tá bom? Essa ilustração aqui da capa desse livro, dessa edição, ela foi a mesma ilustração usada no livro de 1937, que foi o ano de publicação, com uma pequena diferença que eu já vou mostrar para vocês, tá? Na capa, aqui, no nome do Tolkien, a gente vê que é um nome que está em alto relevo, é como se tivesse prensado, gerando um efeito aqui muito legal. Aqui no nome do livro O Hobbit, faz um efeito brilhante que também fica muito lindo nessa edição. Em cima, aqui embaixo, também prensado, a gente consegue ver que existem umas runas escritas, tá? E aqui tá escrito tanto em cima quanto embaixo, são as mesmas runas, tá bom? Aqui tá escrito O Hobbit ou Lá e de Volta Outra Vez, tá bom? Que é o nome da obra. E uma nota aqui para vocês. As runas, tanto aqui na capa quanto em alguns capítulos que vocês vão encontrar na obra, tem um significado lá no final do livro. Então não precisa se preocupar caso você queira saber o significado dessas runas. E na ilustração a gente vê aqui montanhas, um céu claro, aqui o sol. Aqui a gente vê algumas criaturas voadoras que, no meu entendimento, são as águias gigantes. Depois eu falo sobre elas. E aqui, bem aqui embaixo, a gente tem a Cidade do Lago, que também é um lugar que Tolkien descreve no livro. Indo para a lombada, tá? A gente vê aqui a lateral o nome O Hobbit, também brilhante, tá? Muito bonito. Aqui no fundo temos a Montanha Solitária, o caminho que o Hobbit e os anões têm que atravessar até chegar na Passagem Secreta. E a diferença desse livro que eu ia falar, da ilustração da capa, tá, se encontra justamente na contracapa, porque esse desenho da edição de 1937, ele é contínuo. Aqui continua depois a montanha aqui, solitária, aqui tem o dragão Smaug voando, aqui outras montanhas e tal. Eu vou ver se eu consigo encontrar a imagem e colocar aí para vocês terem noção. Mas nessa edição, eles decidiram colocar na contracapa uma parte do condado ou bolsão, e bem aqui na ilustração é onde vive o nosso personagem principal, Bilbo Bolseiro. Outra coisa que veio aqui nessa edição, eu vou ver se eu pego um take separado para mostrar para vocês, veio o pôster de Valfenda, que é um outro lugar que Tolkien apresenta aqui pra gente. E essa capa, você sente que ela é meio que como se fosse emborrachada, sabe? Nossa, foi um trabalho magnífico. Então agora vamos falar da obra em si, tá bom? Nesse livro nós conhecemos a jornada de Bilbo Bolseiro, que é o protagonista dessa história. E no início da história, nos primeiros capítulos ali, bem no início mesmo, é nos contado um pouquinho sobre o que é o condado, que é o lugar onde eles vivem, essa raça é diferente, eles são pequenos, são de um povo extremamente tranquilo, extremamente pacífico. Pacífico, mas não vá pisar no pé peludo deles. Bilbo, ele vivia em sua casa ali sozinho, e ele era um bolseiro, e os bolseiros eles tinham uma certa reputação, uma certa fama a zelar. Não buscavam aventuras e justamente por serem, em sua grande maioria, ricos. Não queriam nada de perigoso envolvido nas suas vidas. Mas esse livro, ele se trata apenas de nos contar o que é um hobbit? Claro que não. Bom, na história, numa certa manhã, Bilbo Bolseiro ele sai ali para a sua varanda, para a sua região ali do quintal, onde ele está sentado, e Bilbo vê, seguindo pela estrada, em direção à sua casa, um velho barbudo de cajado com um chapéu pontudo. Sim, este é Gandalf, o Cinzento. E Bilbo lhe cumprimenta, lhe deseja um bom dia. É um diálogo até um tanto estranho ali no começo e até engraçado. E Bilbo convida ele para se sentar e fumar um cachimbo com ele. Mas Gandalf alerta que ele está ali por causa de uma missão. Estava ali no condado procurando alguém que quisesse encontrar uma aventura. E Bilbo, só de ouvir a palavra aventura, já fica arisco, corre para sua toca, que é a sua casa de hobbit, e não quer mais papo com Gandalf. E o Gandalf vai embora. Mas antes disso, ele deixa uma marca na porta. E graças a essa marca, no dia seguinte, 13 anões, mais o Gandalf, chegam à sua porta. Bilbo recebe essas visitas indesejadas que praticamente invadem a sua casa e explicam que estão ali para contratar Bilbo para um trabalho como gatuno, como um ladrão. E é uma aventura de nível fácil, tá? Coisa simples.
basta nós irmos até a Montanha Solitária, que fica aproximadamente a mais de 2.000 quilômetros de onde ele está, e roubar Smaug, que é o último dragão que existe na Terra-média, o lugar onde eles vivem. Quem nunca, né? Alguns anões ali daquela comitiva não queriam que Bilbo ele entrasse nessa aventura, nessa missão, porque não viam ali que ele tinha muita capacidade em fazer esse trabalho. Até mesmo ele não sabia que ele tinha a capacidade de resolver, de fazer esse trabalho. Mas Gandalf dá a palavra final. E quando Gandalf diz que Bilbo é um ladrão, então ele é um ladrão. E nem precisamos falar que essa seria uma tarefa muito árdua, muito difícil, principalmente para um hobbit, que é um ser tão pequeno num mundo tão grande. E ele, Bilbo, teria de conhecer vários outros lugares, como Valfenda, as Montanhas Sombrias, a Floresta das Trevas, a própria Erebor, que é a montanha onde Smaug está, que é o antigo reino dos anões. Esses são lugares que nenhum hobbit imaginaria conhecer na sua vida inteira. Além do mais, ele e essa comitiva de anões e o Gandalf têm de enfrentar um monte de criaturas, como os Trolls, como os Orcs, que são lobos gigantes que podem até mesmo ser montados por orcs ou goblins. Goblins e orcs são outras criaturas que eles têm que enfrentar, aranhas gigantes e outras criaturas que ele vai conhecer pelo caminho. E é claro, não vamos nos esquecer que durante essa jornada ele acaba encontrando um anel mágico de uma criatura que se chama Gollum. E esse anel é justamente o anel de poder que J.R.R. Tolkien traz nos livros O Senhor dos Anéis. Sim, este é um anel de poder criado por Sauron. Enfim, quando Tolkien ele escreveu e deu esse anel de poder para o Bilbo, ele sabia que esse seria um anel de poder? Na minha concepção, não. Eu acredito que apenas depois essa ideia genial surgiu na mente dele. Porque esse livro, O Hobbit, ele foi escrito para os seus filhos. E não havia uma pretensão de continuação até o momento. Mas eu acredito que foi como eu disse. Ele teve essa ideia genial que casou perfeitamente na continuação da saga em O Senhor dos Anéis. Mas qual que é o tema que esse livro nos traz? O Hobbit, para mim, não é só uma história de aventura. Ele é uma história que nos ensina sobre desenvolvimento e descobrimento pessoal. Na minha visão, também retrata a questão sobre quebra de padrões. Um Hobbit, naturalmente, teria uma vida pacata, uma vida tranquila, vivendo sempre do bom e do melhor, que é como uma toca de Hobbit é, sempre bem aquecida, com vários alimentos, com muito descanso, sem emoções ou aventura. Mas o que é que acontece com Bilbo na história? Tem realmente uma vida pacata, uma vida tranquila, mas ele acaba se aventurando, desbrava o mundo, ajuda seus amigos, enfrenta criaturas e com muita coragem. Isso é uma coisa que um hobbit do condado normal não faria. Gandalf até fala como se fosse uma questão genealógica, uma questão de sangue. Ah, porque ele era filho de um Tulk, porque um antepassado seu lutou em batalhas antigas. Mas eu não acredito que seja 100% isso. Eu acredito que tem uma questão envolvendo mais a pessoa, o indivíduo. E também a gente pode contar com um certo empurrãozinho do Gandalf ali. Pois, se não fosse o Gandalf levando uma trupe de anões até lá, contratando o Bilbo para ser um ladrão nessa comitiva, o Bilbo teria continuado no condado tendo uma vida pacata, como qualquer outro hobbit, né? E lembrando que Bilbo aqui na história, como muitos gostam de retratar ou de falar, ele não foi praticamente arrastado, foi sequestrado, foi puxado. Não, Bilbo, ele assina o contrato dizendo que ele queria realmente se aventurar ali na questão com os anões. E aí partiu o mundão afora. E é claro que a história ela sucede, cheia de emoção, cheia de perigo, cheia de descobrimento. Eu recomendo esse livro na estante de todos vocês para descobrir o que aconteceu com esse pequenino. E esse foi o primeiro livro que eu li de Tolkien, então foi o primeiro contato que eu tive da Terra-média, o lugar ali, o mundo em que eles vivem, né? E é inacreditável o quão grandioso, impecável são os detalhes que Tolkien ele não deixa escapar nessa obra. Teve a criação das raças, da língua de cada raça, das criaturas, dos lugares maravilhosos, e juntamente nessa criação toda ele teve espaço também para fazer um panteão das suas divindades, que é retratado no outro livro dele, O Silmarillion. E eu sinto que uma obra vai acabar puxando a outra, você vai querendo descobrir mais e mais e mais sobre esse mundo grandioso que ele fez. Mas vamos deixar Tolkien de lado, porque eu planejo fazer um outro vídeo falando especificamente dele como autor, de vários autores, tá? E vou criar uma playlist para vocês. E as minhas considerações finais. Esse é um livro
de uma leitura fácil. Ele tem ali suas 300 páginas, mas não é nada cansativo, não é nada muito maçante, uma leitura muito difícil, assim como são, por exemplo, livros do Senhor dos Anéis, porque apesar de fazer parte do mesmo universo, como ele é destinado, o Hobbit, para infanto-juvenil, pessoa na pré-adolescência e até mesmo crianças, é uma história muito mais simples se comparada com as outras obras. E aí você me diz, peraí, mas é um livro de criancinha, tem musiquinha, que são uns trechinhos que parecem poesias na obra, no livro ali. Ai, coisa de criança, tal, por que eu deveria ler? Olha, esse meu amiguinho aqui, ele é somente a base literária para a maioria das obras que J.R.R. Tolkien criou, se tratando das histórias da Terra-média, mas também é a base para muitas outras obras de muitos outros autores que se inspiraram em J.R.R. Tolkien, como, por exemplo, a coleção de livros da J.K. Rowling, que são os livros do Harry Potter, ou até mesmo os livros de George R.R. Martin, que são os livros A Guerra dos Tronos. Até mesmo Isaac Asimov se inspirou em Tolkien. E é claro, não vamos esquecer de um grande amigo de Tolkien, que era C.S. Lewis. Então é muito recomendado para leitores iniciantes, tanto se tratando do universo de Tolkien, como de forma geral. Enfim, essas são só algumas das impressões que eu tenho a respeito desse livro. Existem outras conclusões que nós podemos tirar dessa grande obra, desse lindo livro clássico de Tolkien, mas eu vou ficando por aqui para não estender muito o vídeo. Assim que o canal tiver mais vídeos, mais relevância, eu vou tentar criar vídeos mais longos, com umas discussões mais elaboradas sobre cada obra e suas várias interpretações. O meu intuito com esses vídeos é realmente fazer com que vocês tenham vontade de ler essas obras, mostrar que realmente eu fiquei fascinado por esses clássicos e transmitir isso para vocês também, para que vocês adquiram essas obras na coleção de vocês. E como sempre, se esse vídeo te agregou em alguma coisa, te inspirou ou te deu um desejo de conhecer realmente essas obras, então não esqueça de deixar a sua inscrição, o seu compartilhamento, deixa um comentário que eu vou responder e também da sua curtida. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.